estou passando aqui no Projeto Semente e gostaria de agradecer você por estar nos acompanhando e seguindo esse trabalho tão lindo que Deus pôs no nosso coração. Então, hoje, nesse vídeo, eu estou apresentando um pregador da Palavra do Senhor, né, que é um presbítero entre os presbíteros da Casa de Deus, né, que faz a obra do Senhor. O meu irmão, presbítero Fábio, né, que também é um servo, um missionário da Casa de Deus, que prega o Evangelho aqui na Austrália. E eu gostaria então de pedir para poder você estar assistindo aí esse vídeo. Deus te abençoe e Deus te guarde. Quero saudar os amigos, irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui neste momento, fui convidado para trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. E já nessa oportunidade que foi me concedida também, quero agradecer a Deus, né, pela vida do Luzmari, que tem esse projeto Semente aí, a qual sempre tem feito vídeos, né, para alcançar vidas, para abençoar vidas. E eu estou aqui também neste momento, porque fui convidado, né, aceitei o desafio, né, mas junto aí com o Projeto Semente, para falar do amor de Deus. Porque falar do amor de Deus sempre é bom. Jesus, ele sempre tem algo no nosso coração para a gente passar. As experiências, né, que nós temos com Cristo, a experiência que nós temos com Deus, e quantos milagres, né, nós já vimos aí Jesus fazer através das nossas vidas, da vida dos irmãos, e eu creio que não vai ser diferente, porque eu sempre falo, o maior milagre, né, quando você vê Jesus curando um cego, você vê um paralítico andando, o maior milagre das nossas vidas é nosso testemunho de vida, é o nosso dia a dia com o Senhor Jesus Cristo. Mas não deixa de ser um milagre também quando a gente vê aí Jesus curando um paralítico, um cego, é um milagre sim. Mas o maior milagre é o seu testemunho de vida. Este aí é, porque quando você está na rua e alguém te vê falando, ali vai um crente, é por causa do seu testemunho. Esse é um milagre, tá bom? E queria também compartilhar alguns textos que Deus colocou no meu coração, que quero te convidar aí, abre a vossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14, é um texto muito conhecido por todos aqueles que é leitor da Bíblia, que conhece da palavra, está no livro de Jó, capítulo 14, verso 7, que me chamou muito a atenção. Quero dividir um pouquinho isso que o Senhor tem colocado no meu coração, que Deus possa falar grandiosamente aí no seu coração, como o Senhor tem falado no meu, que através dessa palavra vidas possam ser alcançadas, ou vidas possam ser renovadas, através dessa palavra que eu estou falando nesta noite, amém? Que está escrito assim no livro de Jó, capítulo 14, todo mundo conhece a história de Jó, é uma história muito conhecida, que se você perguntar para uma criança aí que nasceu no berço evangélico, acima de 7 anos, ela conhece toda essa história. Então imagina nós que já estamos aí de cabelo branco, né? Então tem que saber plenamente do capítulo 1 até o verso 43, o verso 42, toda a história de Jó. Amém? Então vamos ler aqui um pouquinho, que está escrito assim no capítulo 14, do verso 7, porque há esperança para a árvore, pois no mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Amém? Então, quando aqui a gente lê essa história, a primeira coisa que nós vamos ver é a história de Jó. Todo mundo sabe da história de Jó. Jó foi um homem reto, íntegro aos olhos do nosso Deus. Tanto que o diabo vê Jó aqui na terra, ele não se conforma, ele vai diante de Deus, se apresenta diante de Deus
E Deus fala: o que faz aqui, Satanás? Pergunta para Satanás, e Satanás vai falar de Jó. E ali naquela conversa que tem Jó, ou o diabo com Deus, e ele fala de Jó também, o que vai acontecer? O diabo fala: não, você tem um servo na terra lá, que tudo ele tem, e Deus fala: mas você está vendo que ele jamais blasfemará contra mim. E o diabo fala: mas porque tudo você dá a ele. Realmente Deus deu. Deus deu, Deus, se quiser, ele tira, mas porém, a conversa dos dois foi essa. Então, o Senhor permitiu para o diabo: volte lá então e toque em tudo que Jó tem, mas tu vai ver que ele não blasfemará contra mim. Então, o que eu quero resumir nesta noite: o diabo voltou à terra e começou a tocar em tudo aquilo que Jó tinha. Foi tocando nos seus bens materiais, nos seus bens terrenos. A gente sabe que Jó era um homem rico, tinha fazendas, tinha muitos gados, muitas e outras coisas. A Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. Então o diabo foi e começou a tocar em tudo que Jó tinha. Foi tocando nas fazendas, foi tocando nos seus gados. E o que eu acho interessante é que a Bíblia vai nos relatar que sobrava um homem só para ir levar a notícia para Jó. E parecia que Jó estava esperando algo, porque Jó falou: o que você tem para me falar? E o que vinha falava: ó Jó, a sua fazenda queimou, a sua fazenda pegou fogo. O outro vinha e falava: Jó, a sua casa caiu. O outro vinha e falava: o seu rebanho, Jó, morreu tudo, sobrou só eu para vir trazer a notícia. Parece que Jó já estava esperando o pior. E porém a Bíblia vai continuar nos relatando sobre Jó e sobre o pior que ainda vinha de vir. Irmãos, e quando a gente vai ver também, né, vai relatar também sobre os filhos de Jó. Aí sobra um para vir falar: Jó, os seus filhos morreu. Também vim trazer essa notícia para você. Irmãos, a gente já vai vendo aí que para Jó já estava no fim, já estava acabado, porque ele já perdeu tudo, perdeu as fazendas, perdeu os seus animais, perdeu os seus funcionários, perdeu tudo que tinha. O que restava para ele naquele momento ali, naquele momento era só ele e a esposa dele. Não estou falando quando ele ainda chegou no momento da sua aflição, que veio a lepra, quando ele vai ali já caçar o seu cantinho, onde ele já está todo machucado, ali, a lepra comendo ele, sobra só um caquinho para ele comer. Não estou nem chegando nessa parte. Só estou falando do que ele já tinha perdido para trás, que eram as fazendas, perdido os seus filhos. Vai vendo como estava a situação de Jó. Mas o que eu acho interessante quando a gente lê esse versículo, no capítulo 7, só a primeira frase fala assim, ó: porque há esperança para a árvore cortada, ou seja, ainda há esperança. Então Jó, em todo tempo, creio eu que a palavra vai assim, não nos relata realmente desse jeito que eu vou falar para você, mas eu imagino assim, Jó falando assim: ainda há esperança na minha vida, ainda há esperança. Então Jó não deixou a esperança morrer na sua vida. Por tudo que estava passando, perdeu tudo, perdeu seus filhos, mas imagino eu, um homem de Deus, um homem que tinha compromisso com Deus, imagina ele falando assim: ainda há esperança. Eu não sei o que você tem passado no seu dia a dia, da sua vida, porque eu sei que estamos passando por momentos difíceis, mas quero dizer para você, através desse vídeo, ainda há esperança. Ainda há esperança. Talvez você parou de sonhar. Você tinha sonho de um dia ter uma casa. Você tinha sonho de um dia fazer uma faculdade. Você tinha sonho de um dia ter uma empresa. Mas eu quero dizer para você, ainda há esperança. Aleluia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê outras histórias também que nos chamam muita atenção.
que está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Se você estiver me assistindo, abre aí sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, que vai falar do vale de ossos secos. E quando a gente lê a história do vale de ossos secos, está escrito assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor, e eram muito numerosos a superfície do vale, que estava sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Irmãos, ainda há esperança, porque a Bíblia está aqui nos mostrando: Ezequiel foi levado em espírito num vale de ossos secos, e o Senhor dá uma visão a ele. Vê, você está vendo esse vale aí, Ezequiel, de vale de ossos secos? Para Ezequiel talvez não havia a esperança, porque era osso seco. Você já viu osso seco ter esperança? Não tem mais vida para aquilo ali. Não tem mais vida. Aí aqui a gente olha o Senhor levando Ezequiel num vale de ossos secos. O Senhor vai mostrar para ele que ser um exército. E o Senhor pergunta para ele: Ezequiel, porém, poderão reviver estes ossos secos? E Ezequiel fala: tu sabes. Então a palavra é: ainda há esperança. Ainda há esperança. Talvez para mim, para você, talvez nós achemos que não há esperança, mas para Deus ainda há esperança em nossas vidas. Há esperança, porque o Senhor levou Ezequiel, mostrou para ele, e a ordem que o Senhor dá a Ezequiel, qual é? O Senhor fala no verso 4, diz assim: e disse-me ele, o Senhor falando para Ezequiel: profetiza a estes ossos secos, e farei entrar o Espírito, e eles viverá. É o Senhor falando para Ezequiel. Então Ezequiel viu: ainda há esperança. Quando a gente vê essa história, o Senhor mostrou para ele um vale de ossos secos. Quem que representava aquele vale de ossos secos? Era Israel. Ainda havia esperança para Israel. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Havia esperança para aquele povo ainda. Porque aquele povo foi levado a cativo. Se eu não me engano, no Salmo 123, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos com aqueles que sonham. Eles estavam tão alegres, eles achavam que estavam sonhando. Mas por quê? Havia ainda esperança para o povo de Deus, o povo de Israel. E eu quero dizer nesta noite, mais uma vez, para você, meu amado, minha amada, eu não conheço a sua história, eu não sei da sua vida, mas porém, se um dia você cantava, se um dia você pregava, se um dia você profetizava, se um dia você fazia a obra do Senhor, eu quero dizer para você nesta noite: você não cantava, você vai voltar a cantar. Se um dia você pregava, você vai voltar a pregar. Se um dia você falava do amor de Deus, você vai voltar a falar. Se um dia você pregava, você vai voltar a pregar. Aquele sonho que você sonhava, você vai voltar a sonhar, porque ainda há esperança para mim, para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas histórias a qual a gente achava que não havia mais esperança, mas o Senhor nos mostra que dentro da tua palavra ainda há esperança. Você já ouviu aquele ditado que ainda sempre há esperança no fundo do túnel? Então eu quero dizer para você nesta noite: ainda há esperança para nós. Quanto tempo que eu e você está esperando a volta de Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus, e Jesus ainda não voltou.
E nós cremos e estamos esperando, porque ainda há esperança de um dia Cristo voltar a buscar a sua igreja, a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Do mesmo jeito que houve esperança para aquele vale de ossos secos, que significava o exército do Senhor Jesus Cristo, que significa ali Israel. Quero dizer para você que ainda há esperança para a sua vida, para a minha vida. Aleluia. Quero continuar ainda falando mais um pouquinho. Como eu disse, quando a gente lê a Bíblia, né? A Bíblia ela é cheia de milagres, cheia de histórias que nos enche assim, né? Que eu não tenho palavras para falar, mas quero compartilhar um pouquinho também com você, meu amado, minha amiga, que está nos assistindo, que está escrito no livro de Marcos. Todo mundo conhece aquela passagem que fala assim: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. É quando Jesus vai entrar em Jericó e tem um cego dentro de Jericó. E porém aquele cego, se a gente olhar para aquela época, a medicina ainda não estava avançada como está avançada nos dias de hoje. Talvez nos dias de hoje, quando uma pessoa nasce cega, talvez a medicina consegue ainda curar, mas naquela época não conseguia. A medicina não estava tão avançada como está hoje. Você conhece Jesus Cristo. Se Ele quiser, Ele cura. Porque está escrito na sua palavra: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele cego, ele não via Jesus. Ele não sabia nem como era o rosto de Jesus. Aleluia. Mas porém aquele cego, ele sabia ouvir. Então porém alguém falou de Jesus para aquele cego. Agora o que me chama a atenção, que quando Jesus entra em Jericó, ele não vê Jesus. Eu não sei o que faz aquele cego ali naquele momento gritar Jesus. Não sei se foi por causa do barulho da multidão, mas porém quando Jesus entra, o cego talvez escutou alguém falando de Jesus, e quando no momento que ele escuta falar de Jesus, eu não estou vendo Jesus, mas porém estou ouvindo, e já ouvi falar dos milagres que ele faz. Algo que eu quero dizer para você: olha o que o cego, eu posso ouvir, não posso ver, mas eu posso ouvir e posso gritar. E se ele ouviu, alguém ensinou para ele, ainda há esperança para mim. Há esperança que um dia eu posso ver. Para aquele cego. E quando Jesus entra, o cego começa a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia vai nos relatar, aleluia, que Jesus para. Jesus para. Aleluia. E diz assim, no verso 49. Jesus parou e disse: Clamei, e clamaram então o cego, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Jesus falou: traga o cego até a mim. Aleluia. No verso 50, lançando de si a capa, se levantou e deu um salto cego e foi ter com Jesus. No verso 50, ele lançou a sua capa, porque ele sabia que havia esperança. Deu um salto. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero passar para você nesta noite, mas aleluia. No verso 51, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ai, Jesus, ainda há esperança. Eu quero ver. Aleluia. Aquele cego podia pedir qualquer outra coisa,
Ele podia pedir riquezas. Ele podia falar, me leva daqui para ir junto com o Senhor agora. Naquele momento ali, ele podia ter feito igual aqueles dois homens, quando estavam ali sendo crucificado, aleluia, e o da direita falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Mas ele pediu a vista. Ele pediu que queria ter visão. Aleluia. E a Bíblia vai nos responder no verso 52. Porque no verso 51 eu li assim, né? E perguntou Jesus, o que queres que eu te faça? O cego apenas falou, Senhor, eu quero ver. E Jesus disse, no verso 52, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Primeiro Jesus salva. E depois Jesus dá a visão àquele cego. Que a Bíblia vai falar, ó, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus. Aleluia, pela estrada afora. Jesus salvou ele e deu a vista a ele. Havia esperança para aquele cego. Quero dizer para você nesta noite, mais uma vez, talvez você tenha um filho que está nas drogas. Talvez você tenha uma filha que está na prostituição. Talvez você está me assistindo, está com o seu casamento quase acabando. Talvez você olha para a sua casa, uma casa acabada. Talvez você olhe para o seu esposo, você fala, não tem mais jeito. Ou talvez você olhe para a sua esposa, não tem mais jeito. Quero dizer para você nesta noite, meu amado, minha amada, ainda há esperança. Não desista. Aquele filho que um dia estava lá na droga, ou ainda está nas drogas, ele vai sair das drogas e vai ser um grande homem de Deus. Aquela filha que talvez está lá na prostituição, prostituindo, você tem orado, não pare de orar, porque ainda há esperança. Um dia você vai ver ela no púlpito de uma igreja, louvando, exaltando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. Talvez você tenha algum parente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, que se encontra no leito de um hospital. Aleluia. Você acha que não vai conseguir se salvar? Ainda há esperança. Continue orando, porque você vai ver um milagre. Ainda há esperança. Enquanto essa palavra existir na nossa vida, quando estiver escrito nesse livro sagrado, que ainda há esperança, nós não vamos parar. Não pare de orar pela sua casa. Não pare de orar pelo seu casamento. Não pare de orar pela sua filha, pelo seu filho, porque ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mesmo Deus, voltando em Jó, o mesmo Deus que trabalhou na vida de Jó, quando Jó achava que tudo estava perdido, mas ele nunca esqueceu, ainda há esperança. Deus deu tudo em dobro na vida de Jó. A Bíblia vai falar que até os filhos dele, aleluia, o Senhor deu em dobro na vida de Jó. Filhas e filhos, animais e gados, o Senhor deu em dobro na vida de Jó, porque Jó, ele confiou no Redentor, que era o Senhor, nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque ele sabia que ainda havia esperança. Por mais que as lutas sejam difíceis na sua vida, na minha vida,
quer dizer para você que ainda há esperança. E eu louvo a Deus, porque ainda há esperança na minha vida e na sua vida. Você que está me assistindo, aleluia, crê nesta palavra que eu falei nesta noite, porque o Senhor talvez te visitou através deste vídeo. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida. Antes de encerrar este vídeo, quero fazer uma rápida oração. Aleluia, que você possa assistir o vídeo até o fim e receba a bênção através dessa oração também. Amém? Quero já neste momento, feche os seus olhos, aleluia, leva os seus olhos a Deus, porque o Senhor, Ele vai contemplar a tua vida. Querido Deus, ó Pai, neste momento eu quero louvar a Deus por esta palavra, a qual o Senhor puseste no meu coração, a qual eu posso dar um tema que ainda há esperança. E eu creio que ainda há esperança para as nossas vidas, nesses tempos que estamos vivendo, tempos difíceis, mas que o Senhor possa estar no controle, na direção e visitando, Senhor, aquelas pessoas que necessitam, que estão precisando de ajuda, como eu tenho precisado, Senhor, como eu preguei nesta noite, ó Deus, nesse período que foi me concedido aqui, que ainda há esperança, Pai. Visita, meu Pai, esta vida, visita, meu Pai, esta filha, teu filho, que está precisando de ajuda, meu Pai. Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, aonde esse vídeo chegar, aonde esse vídeo alcançar vidas, meu Pai, que possa ser transformada, liberta, salva, ser abençoada através da tua palavra, porque nós somos apenas instrumento do Senhor Jesus. E eu quero já neste momento encerrar a minha palavra aqui neste lugar e quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do Losmari e pela vida dos que têm acompanhado ele nesse projeto Semente aí, que Deus continua abençoando a vida dele e a vida das pessoas que estão com ele aí trabalhando, porque esse trabalho é um trabalho lindo. Eu sei que outras vidas estão sendo edificadas através de outros vídeos aí. Amém? E fica na paz, que Deus vos abençoe.